Mãe, quer voltar a ser criança? Hoje eu quero te fazer um desafio. Se imagine podendo voltar lá na infância, ser criança. Realmente você quer isso? Será? Ou hoje, ser a criança de hoje, como seu filho, realmente você quer ser criança? Quantas vezes eu pego as pessoas dizendo, ai, como eu queria ser criança e não ter os desafios dessa vida adulta? Falando até para os filhos. Será que realmente o direito das crianças são respeitados? Será que realmente você gostaria de ser criança? Tem certeza? Eu queria te falar algumas coisas hoje sobre tudo isso. Tá curiosa? Fica comigo até o final desse vídeo. Sou Tatiana Nolasco, do Projeto Espelho de Mãe. Junto com a Paula Evani, nós ajudamos mães de crianças com condição especial a superar os desafios da maternidade. O tema de hoje é sobre os direitos das crianças. Eu sei, eu sou advogada, mas eu não quero falar sobre questões jurídicas. Pode ser pouquinho, mas não é bem isso a situação aqui. Vamos falar sobre as sutilezas das retiradas dos direitos das crianças. Coisas que ficam ali, que são sutis e que nem sempre nós percebemos. O que será? Bom, tu já escutou aquela infeliz expressão? Teu direito é não ter direito? Sim? Pois é. Lá no passado, era uma expressão muito utilizada. É uma expressão com contrassenso, mas muito triste, porque realmente ela reflete a falta de dignidade da pessoa humana. E o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que muitas vezes a sociedade, ela realmente tirou direitos das pessoas, das crianças e até hoje retira. Nós temos a fase da escravidão, onde era totalmente retirado o direito das pessoas. E hoje ainda vivemos situações assim. Trabalho infantil, trabalho com condições parecidas com a de escravo. Aí você vai dizer, não, isso não é real. É sim, aqui no Brasil, em fazendas onde as pessoas ficam presas, não têm direito de liberdade de sair, onde não tem liberdade de expressão. Nós também temos situações em fábricas, em muitas situações degradantes, que realmente é muito triste. E realidades até mesmo de trabalho infantil. E isso é algo doloroso de se falar, mas o direito dessas crianças é tolhido, ou seja, é não ter o direito. E essa expressão acaba sendo realidade para essas crianças, realidade para essas pessoas, porque realmente elas não têm direito. E as pessoas simplesmente tiram a dignidade, tanto dos adultos quanto das crianças que vivem essa situação. Tá, mas eu disse que eu não ia falar de direito, eu disse que eu não ia falar de questões jurídicas, mas eu não consigo escapar. Porque o direito das crianças, eles são assegurados na Constituição Federal. E lá a gente fala sobre lazer, educação, saúde, os direitos básicos, né? Bom, isso a gente sabe que tá lá, a gente sabe que é o direito de todas as crianças. A gente sabe que tem direito à família, à educação, ao lazer, e são questões essenciais, e isso é o básico e é necessário. E que muitas vezes nós temos que estar lutando para que os nossos filhos, principalmente as crianças com condição especial, tenham esses direitos básicos respeitados. Que são direitos retirados dos nossos pequenos, que causam feridas emocionais, dores profundas, e que muitas vezes isso causa reflexos muito graves lá depois na vida dessas crianças, até na fase adulta, causando coisas que lá na frente elas não vão saber explicar. Tá, mas do que você tá falando? O que na verdade você tá querendo me dizer? Quer um exemplo? Vamos falar de uma coisa prática. Bullying, né? A criança tá lá na escola e simplesmente começam a rir da criança. E a criança não tem mais o direito de se expressar da forma como ela deseja, porque ela falou algo que todo mundo começou a rir na sala de aula. E aí ela foi tirado dela o direito de expressão, de fala da maneira como ela fala. Riram porque a maneira que ela se veste, ou a maneira que ela fala, ou a maneira que ela caminha, ou a forma como ela está andando na escola. Ou seja, ela perdeu o direito de expressão, direito de fala, o direito de andar como ela deseja, né? O direito de se vestir da maneira que ela quer, dela ser da maneira que ela deseja. E isso é direito da criança, direito de expressão, direito de liberdade. E isso é retirado da criança por um conjunto de circunstâncias. E muitas vezes isso não é só pelas outras crianças,
mas também pelo conjunto do aspecto social dos adultos que não estão respeitando o direito dessa criança ao permitir essa situação. Aí você vai dizer, tá, mas isso é só na escola? Não, em ambientes sociais também. E aí vocês vão dizer assim, tá, mas do que você tá falando? Pense lá na roda de adulto, aonde os adultos estão conversando. E vem a criança lá curiosa, fazendo perguntas, ou até mesmo interrompendo os adultos lá, e o adulto chega e diz assim, sai daqui que agora é o momento dos adultos conversar, não é hora de criança falar. O que está acontecendo? A falta do direito de expressão. A criança, ela quer se expressar, ela quer falar aquilo que ela deseja. Ela não está sendo escutada, não está sendo ouvida. Ela perdeu o direito e o respeito das pessoas que estão ali e ela vai se comprimindo, ela vai se reprimindo, ela vai sentindo que ela não está sendo aceita naquele ambiente, que ela deveria estar sendo aceita em todo e qualquer ambiente, na família, com os pais, com os adultos, sendo que incluída em todos os ambientes. Mas o que aconteceu ali? Não, aqui não é, aqui é o ambiente do adulto, vai lá junto das crianças que aqui não é o teu lugar. E por quê? Por que não é o lugar? O que tem de errado da criança estar ali conversando com os adultos? Na verdade, nada de errado. Não tem nada de errado, só que, no entanto, muitas vezes lá por umas questões passadas, se diziam assim, né? Os antigos, eles falavam assim, ah não, em conversa de adulto criança não se mete. Vai lá, aqui não é lugar de criança ficar. Em conversa de adulto criança não tem que ouvir. Como se isso fosse um padrão social ao qual foram trazendo sutilezas e a criança foi perdendo o direito de falar, direito de ser escutada, direito de expressão. Então, isso tudo são coisas que nós temos que prestar atenção, que trazem gravidades para a criança. E aí, nós temos que pensar que existem outras circunstâncias também. Coisas que são colocadas, muitas vezes, peso que são colocados sobre a criança. Por exemplo, o livre-arbítrio, né? O direito de escolha da criança. A criança, muitas vezes, ela é tolhida, literalmente, é retirado o direito de escolha da criança. Quer um exemplo? Os pais, eles colocam uma expectativa na criança. Eles vão lá e dizem assim, bom, eu quero que você seja um jogador de futebol, porque o meu sonho é que você seja um jogador de futebol. Mas não é futebol que a criança gosta. A criança gosta de natação. Nunca gostou de futebol, ama a água. O prazer dela é estar dentro da água. Não quer saber de jogar bola. Mas o pai quer que ele jogue bola, bota na escolinha desde os 3 anos, vai lá em cada campeonato, a criança fica triste, chateada, não quer nem saber da bola, enquanto os outros coleguinhas estão tudo rindo, brincando. Ele tá triste porque ele tá lá no time de futebol infantil. Não é aquilo que ele queria. Mas quando ele chega no verão numa água e numa piscina, ele dá risada porque o paixão dele é a água. Mas o pai criou aquela expectativa que não, ele vai ser um craque do futebol. O que está acontecendo? Foi retirado o direito de escolha da criança. Simplesmente de escolher o esporte que ela quer fazer, de escolher aquilo que ela deseja fazer. Ou até mesmo na área profissional, quantos pais querem que os filhos sejam aquilo que eles desejam que eles sejam? Porque eu sou isso, você vai ser aquilo, né? Eu sou um médico, você tem que ser um médico. Não, eu não consegui me formar. No entanto, você vai fazer faculdade, vai se formar, vai ter um diploma e vai ser um engenheiro. Nós estamos dando exemplos aqui aleatórios, mas quantas situações ocorrem assim? Ou, por exemplo, um exemplo que a criança tem um dom musical e o pai nunca foi do ambiente da música. E aí ele fica assim, nossa, e agora o que eu faço? Não, isso aí é bobagem. Coisa de músico. Músico não trabalha. Isso daí não é trabalho, isso daí não vou nem investir. Tu tem que fazer línguas. Porque se tu souber línguas, transforma-se no mundo. E a criança não quer. Não, tem que ser um poliglota, que você tem que investir, porque você tem que fazer várias línguas. E não era aquele propósito e objetivo. Então não está sendo respeitadas as vontades da criança, não está sendo respeitado aquilo que é o de melhor. Ou seja, saber as habilidades da criança. E isso é sim retirada de direitos, é retirada do direito de escolha. Muitas vezes a gente precisa dizer não para os filhos. Quantas vezes eu já tive que dizer não para os meus filhos? Mas a questão é, como a gente fala o não? Não porque não. Não porque é eu que mando aqui, eu sou a autoridade, você não manda e pronto. Ou você justifica o não? Como você faz? Não e pronto. Esse é mais um direito que foi retirado. O direito de andar, de ir a um lugar, vir, fazer o que se deseja. Tá, tudo bem. A criança não tem esse direito de fazer aquilo que ela deseja.
Mas, no entanto, quando nós falamos o não, nós não fazemos uma justificativa do porquê para a criança, muitas vezes. No entanto, se você vai dizer um não para um colega de trabalho, para o seu companheiro esposo, ou se você vai fazer para um familiar, pai, mãe, alguém da sua família, você justifica. E por que para a criança não justifica? Por que você não diz para a criança, o não é por isso, 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 isso? Por que não justifica? Você já pensou? É fácil dizer não para a criança, porque não, e eu mando aqui, acabou, a criança vai bater as perninhas lá, vai dar uma choradinha e a birra pegou? Ou será que o adulto não vai ter a birra, ele vai ter o argumento, né? E o que nós queremos formar? Pensadores? Crianças que argumentam? Crianças que têm diálogo? Ou pessoas que vão partir para a violência, para a arbitrariedade, que vão ser o quê? Autoritários? Como nós queremos educar os nossos filhos? E se nós queremos pessoas com diálogo, nós temos que argumentar para que eles saibam que o diálogo é o caminho e explicar o porquê das coisas. E aí é que vem, nós temos que explicar o porquê do não. Muitas vezes a criança pode até querer interromper naquele momento, não entender muito bem, mas ele sabe, tem uma justificativa, não vai ficar um ponto de interrogação do não, porque não, né? E vai ter a justificativa do porquê não. Isso nem sempre é fácil, mas é o melhor caminho. Acredite, é o melhor caminho. Agora eu volto a te fazer a pergunta. Você tem certeza que você quer voltar a ser criança, mãe? Não podendo mais escolher aonde ir, não podendo mais falar aquilo que você quer, no ambiente que você quer, com quem você quer, sendo julgado. Você já pensou que as crianças sofrem isso hoje? Será que é realmente legal ser criança? Então, se você não quer tudo isso, comece a mudar com a sua criança hoje. Imagine que é difícil sim passar por tudo isso. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Essas decisões dos adultos, né, com relação a como nós agirmos com as crianças, vão trazer reflexos positivos. A mudança de paradigma vai trazer reflexo positivo. Agora eu quero falar de uma pessoa que passou por uma infância difícil. O Steve Jobs, por exemplo. O que aconteceu? Ele teve liberdade de escolha nos seus processos de aprendizagem. Aí você vai dizer, como assim? Na verdade, quem conhece a história dele sabe que ele foi adotado. E esses pais adotivos mudaram a visão de pensamento no sistema de aprendizagem. Tanto que quando ele foi entrar lá na parte da universidade, ele não teve um sistema lá encaixadinho, acadêmico, que o sistema de gestão de aprendizagem era aquele enquadrado, né? Então o aprender dele era diferenciado. E ele fez o sistema dele e ele transformou uma geração, né? Então nós temos tantos exemplos que nós podemos sim atrapalhar as coisas de maneira diferente. Por que nós achamos que tem que seguir regras, paradigmas, se nós podemos tanto aprender de maneira diferente, nos comportarmos de maneira diferente e entender que as diferenças das nossas crianças têm que serem respeitadas? Então, nós temos que respeitar o modelo de aprendizagem dos nossos filhos, como os nossos filhos se comportam, compreender o porquê que eles estão se comportando daquela forma, respeitar as decisões dos nossos filhos acima de tudo e entender que quando nós respeitamos essas decisões, nós estamos enfocando nas melhores habilidades e isso vai fazer com que eles tenham um futuro muito melhor. Acredite, isso faz toda a diferença lá na frente. Hoje eu quero te fazer um desafio. A partir de hoje, você vai aprender a escutar mais a sua criança, a respeitar as decisões dela, acima de tudo. E quando você precisar fazer uma decisão ao qual você tenha que dizer não, você vai justificar essa decisão. E isso vai transformar o seu relacionamento. Se você gostou do conteúdo, continue nos assistindo. Compartilhe aqui esse vídeo hoje. Curte o nosso canal, dá um like e siga-nos nas redes sociais. Espelho de Mãe. Vai lá no Instagram e continue vendo nossas lives ao vivo. Um grande beijo!